Matheus Moura. Difícil estar aqui falando, né? O Chico não, o Robson, ele pediu para falar um pouco do nosso trabalho, né? Do meu trabalho e um pouco do trabalho do Thales. Eu sou pesquisador, roteirista de história em quadrinho, editor também. Tudo independente, né, gente? Não, acho que não tem ninguém aqui, a não ser os mencionados pela Francesca, que estão em editoras nacionais, né? Que todo mundo é independente, alternativo. Meus quadrinhos, vou falar um pouco de mim, né? Um pouco para me contextualizar, depois eu falo sobre o trabalho do Thales. Meus quadrinhos, eles são trabalhos experimentais, filosóficos, poéticos. Eles têm essa verve, né, de trazer essa questão mesmo de experimentar com a linguagem das histórias em quadrinho. Não está buscando fazer uma narrativa tradicional das histórias em quadrinho. Inclusive, minha pesquisa de doutorado, que gerou um livro chamado Cartografias do Inconsciente, que está inclusive aqui na banca. Ele fala sobre histórias em quadrinhos feitas a partir de consumo de ayahuasca, técnicas de respiração para sonhos lúcidos e uma técnica terapêutica chamada respiração holotrópica, que causa estados ampliados de consciência. Então, todas as histórias que estão nesse livro, elas surgem a partir desse contexto, né? Então, é um experimentalismo, por assim, puro, né? Vamos dizer assim. Tem um primeiro trabalho, né, que eu lanço aqui em Uberlândia sobre história em quadrinho, foi em parceria, inclusive, com o Rosemário Souza, que está aqui, prestigiando o evento. Chama Caminho de Rato. Ela durou 10 números, foram 10 anos, né? No caso, foi um por ano, uma publicação por ano. Tem outros livros, né, de terror também, não só experimental, mas histórias de terror, narrativas tradicionais de terror, como Maldição de La Fey, Matéria Escura. Então, tem diversos trabalhos que foram lançados nesses quase 20 anos de histórias em quadrinhos aí, né? Vamos ter um tempinho já. Agora, sobre o trabalho do Thales, eu achei interessante. Tem uma questão, né? Não vou ser repetitivo, mas o que me chamou a atenção no trabalho dele é justamente essa questão experimental muito forte que está no trabalho, tanto na questão gráfica, né, de ilustração, quanto na narrativa em si, né, as experimentações narrativas que ele faz. Ele inclui uns pequenos quadros lá, né, a forma como ele desencadeia a história é interessante, é diferente. Mas o que me chamou mais atenção é a temática que ele traz, essa temática do inconsciente, essa temática da gente não entender muito bem o que está acontecendo, né, as coisas estarem por trás de algo. A gente sempre fica querendo entender o que vai acontecer na próxima página, e assim vai desencadeando até o final. Então, essa ideia de ele trazer esse aspecto do inconsciente, esse aspecto do não normal, né, uma coisa que é meio onírica, é uma característica que eu percebo em vários trabalhos que são feitos em Uberlândia, assim, já há muitos anos, desde a década de 90. Os autores da cidade tendem a trabalhar essas questões existencialistas, né? Então, eu acho, apesar do Thales não ser um autor de Uberlândia, eu acho que ele se integra como autor de Uberlândia quando ele começa a fazer histórias em quadrinho que estão dentro do aspecto que os autores da cidade fazem. Então, e não é uma coisa de hoje, então é uma coisa que vem igual eu mencionei, desde a década de 90. A gente tem histórias em Uberlândia, lá na Nectar, né, que tem esse caráter de experimentar não só a narrativa, mas a questão da consciência, né, trazer essa coisa meio, às vezes a gente lê, parece meio nonsense, mas faz parte do quadrinho de Uberlândia, essa experimentação da linguagem, trazer esse suspense na narrativa. Então, eu achei bem interessante. Ele casou bem, assim. Eu acho que o aspecto que mais me chamou a atenção foi perceber essa característica dele, no trabalho dele, como uma parte de um processo de narrativo de Uberlândia mesmo. Porque se a gente for fazer um estudo, assim, levantar o Chico, que é mais aprofundado nessa questão do quadril de Uberlândia, se ele fizer uma análise mais detalhada, a gente vai perceber que tem essas questões assim, que estão por trás do quadril de Uberlândia, essa experimentação, esse surreal, né, vamos dizer assim, que está por trás das histórias. Às vezes não tão nítido, mas faz parte do quadrinho de Uberlândia. Eu achei bastante interessante, quero parabenizar o Thales, o trabalho bastante forte e interessante, eu gostei bastante, Thales. Acho que é isso. Caso alguém tenha interesse de conhecer alguns trabalhos meus, tem 3 que estão na banca, que é o Cartografias do Inconsciente, Matéria Escura e A Maldição de La Fey. Cada um é bem distante do outro. Eu acho que é interessante, pelo menos, uma folhada para conhecer. Tá? Boa noite a todos, obrigado.